Solverde.pt. São muitos anos. Sou Carlos Costa. Nunca tínhamos feito um podcast dentro do automóvel. Uma novidade. Em andamento, ainda para mais, para já devagarinho. Isto será sempre Tem que devagarinho. ser com mil cuidados. Mil cuidados. É um podcast diferente. Um podcast em que tu conduzes duas vezes. Conduzes a conversa e conduzes o carro. Mas a minha ideia é perguntar-te o que é que achaste do domínio de Max Verstappen na época de Fórmula 1, que terminou, com os recordes todos de que já falámos diversas vezes, mas queria introduzir um dado diferente, não necessariamente novo, mas diferente na análise. Se pego nas palavras do Toto Wolff, numa entrevista recente, ele diz qualquer coisa como: o Max Verstappen dominou como dominou porque nunca foi realmente pressionado, porque os atletas de alta competição cometem erros quando são pressionados, e ele nunca esteve sob realmente pressão. Isso que não me parece falso. Introduz outra sub-questão. Então, porque é que as equipas e os adversários, ou seja, os outros 19 pilotos, não fizeram o suficiente para pressionar o Max Verstappen? Pois essa é a questão, e acho que o Max tem culpa zero naquilo que aconteceu. Pelo contrário, fez tudo bem. Se foi pressionado ou não, tudo é relativo. Nós falamos muitas vezes dos números dos recordes. E há dois números que acabam por, para mim, ser mais importantes até do que as vitórias, os pódios, a diferença pontual, que é a forma como o Max dominou o campeonato, não só conseguindo um recorde de pontos, como desperdiçando muito poucos pontos. Ele desperdiça 45 pontos, o que dá 2 pontos por grande prémio, e isso é de facto avassalador. Verdade, poucas vezes esteve pressionado. Podemos dizer que o único grande prémio onde houve pressão de outra equipa foi o Grande Prémio de Singapura, porque a Red Bull esteve um passo atrás, parou mal o Grande Prémio, não conseguiu pôr o carro a funcionar como o carro funcionou em todas as outras provas. Agora, eu acho que o melhor indicador daquilo que o Max Verstappen fez de positivo acaba por ser o Sérgio Pérez. O Sérgio Pérez não faz uma época tão boa como fez o ano passado, apesar de ter terminado em segundo no campeonato. Apenas conseguiu fazer o jogo igual com o Max Verstappen nos primeiros 4 fins de semana, ganhou 2, perdeu 2. Mas depois, de facto, não conseguiu impor com o RB19 o mesmo ritmo que o Max Verstappen impôs. E acho que aí está a chave para percebermos que o Max não fez todas as provas de bracinho de fora a controlar. Muitas vezes deu a sensação que era isso que acontecia, mas houve ali vários grandes prémios onde o Max se aplicou a fundo. E acho que as palavras do Toto Wolff, não sendo totalmente mentiras, são mais uma desculpa para uma equipa que esteve vários furos abaixo do que nos habitou. Como é não esquecermos que a Mercedes não perdia uma temporada, ou não tinha uma temporada sem vitórias enquanto fornecedor de motores desde 2006, e desde 2012 para cá tinha conseguido pelo menos uma vitória por ano. Este ano não aconteceu. Portanto, mais do que a falta de pressão das outras equipas sobre o Max Verstappen, é mesmo o menos bom trabalho das outras equipas para contrariarem o domínio do Max Verstappen. Acho que é mais aí o acento tónico do que propriamente a falta de pressão do Max Verstappen. Ele pressionou-se a si próprio, ganhando aquilo que ganhou. A questão é interessante para a Mercedes, para a Ferrari. Foi necessário eventualmente para a Aston Martin, que começa a época tão bem. A questão eventualmente é esta: ele não foi pressionado o suficiente porque estas equipas que tinham a obrigação de ser o grande rival da Red Bull não foram eficientes o suficiente. Foi preciso a McLaren evoluir, começar terrivelmente o campeonato, evoluir da Áustria em diante e fazer o fim do campeonato que fez, para a própria Red Bull e o Max Verstappen olharem e dizer: está ali um carro que em muitas coisas é tão bom ou melhor que o nosso, como por exemplo a absorver corretores altos e irregularidades do asfalto. E isso talvez tenha a ver com as escolhas do tipo de suspensão que a McLaren teve, igual a Red Bull. Sim. Será que esta escolha entre
a McLaren e a Red Bull idêntico e as demais diferentes, foi a chave para, digamos, o aumento de performance da McLaren. Penso que não é exclusivamente essa a explicação, pode ser parte da explicação. A verdade é que tu começaste a temporada e até aquelas atualizações que surgiram primeiro no carro do Lando Norris na Áustria e só depois no do Oscar Piastri, a McLaren tinha feito muito poucos pontos. A McLaren tinha feito exatamente 17 pontos. E a partir daí somou o suficiente para ficar com 302 pontos no final do ano. Ou seja, a McLaren conseguiu, de alguma forma, impor a pressão sobre a Red Bull, que a Mercedes e a Ferrari raramente conseguiram impor durante a temporada. E essa é que é a questão principal. É o que é que a Mercedes e a Ferrari fizeram de menos bem para que o W14 não fosse muito melhor. Pelo contrário, eu não vi uma melhorias significativas do W14 relativamente ao W13. Até dá vontade de perguntar, foi preciso chegar a que ponto para Mercedes e Ferrari perceberem, ok, este conceito não vai mais funcionar, vamos mandar fora e começar a pensar no próximo. A minha dúvida é, o que é mandar fora? Pois, mandar fora é uma expressão minha, obviamente. O que é o novo conceito? Será que vão, por exemplo, a nível da suspensão, seguir os exemplos da Red Bull e da McLaren? É possível, mas vai dar. Eu estou convencido que não, num dos casos, e esse caso será a Ferrari, mas não posso ter a certeza que seja assim. A Ferrari teve um problema base. A Ferrari acreditou no conceito estreado em 2022. No início da temporada parecia um caminho seguro. Depois percebeu-se que não era um caminho totalmente seguro. Manteve esse conceito, dando-lhe uma roupagem algo diferente no início de 2023 e percebeu-se que o caminho seguido não era bom. E os pneus eram o principal fator. O desgaste dos pneus era o principal fator. E a partir do meio da temporada a Ferrari percebeu como controlar em parte esse desgaste. Não se pode dizer que nas últimas provas os Ferrari tivessem banido totalmente a questão de desgaste de pneus, mas supriram parte das dificuldades. Ou seja, a Ferrari parece ter descoberto, com a asa dianteira nova, algumas novidades no fundo, sobretudo na parte de entrada nos canais Venturi, e também alguns acertos de suspensão e trabalho a nível dos pontões, uma resposta, pelo menos parcial, para os problemas. Agora, a pergunta é, será que o projeto do próximo ano, pensado de raiz, pode mudar aquilo que estava de menos bem neste SF 23? E tempo que vai demorar a validar tudo isso. Pois há tempo da validação, não há testes. Portanto, eu estou um bocadinho desconfiado daquilo que será o trabalho da Ferrari nesse novo conceito. Já a Mercedes, penso que terá mesmo jogado fora o conceito do zero pontões e vai por outro caminho. Muito possivelmente por um caminho parecido com aquele que a McLaren, imitando, entre aspas, a Red Bull, seguiu. Mas, sem dúvida, para mim, o Max e a Red Bull fazem um trabalho exemplar ao longo de todo o ano. Os outros fizeram um trabalho menos competente. E por isso nós, quando olhamos para esta temporada, e diríamos, houve grandes prémios onde o pelotão todo cabia num segundo. Verdade, Excelente. é fantástico. Mas a diferença entre o primeiro e os outros foi sempre, ou quase sempre, muito grande. E há um número que nós olhamos, às vezes com desprimor para aquilo que são as qualificações, que de facto não valem grande coisa, a não ser definir uma grande partida, e alguns circuitos acabam por ter uma importância significativa no resultado final. Mas se nós olharmos para aquilo que foi o resultado das qualificações, e atenção, o Max apenas fez metade mais uma das pole positions. Nesse aspecto foi onde... Sim, foi esmagador em pole. Exatamente, não foi. Mas há um número muito interessante que é a média de diferença entre primeiro e segundo em qualificação e que é uma das maiores de sempre. E eu até tinha tomado aqui uma nota para não errar. É a mais dilatada desde 2016, sendo que a média foi quase de 3 décimas entre primeiro e segundo. Verdade que aquele tempo do Canadá, do Max Verstappen, quase 1 segundo ponto 3 à frente do segundo classificado, ajudou a que esta média fosse significativa. Mas é interessante pensarmos que, apesar desse compactar do pelotão, em termos de qualificação, não tivemos muitas qualificações disputadas à milésima de segundo.
A exceção foi mesmo a Hungria com o Hamilton, que fez a pole por 3 milésimas, mas não houve essa diferença tão pequena, como aconteceu em épocas anteriores e até recentemente, e até quando havia domínio, por exemplo, da Mercedes. 2020 é sempre um ano, podemos dar como exemplo, até 2019, ainda que aí a Ferrari de alguma forma ainda tivesse um carro também competitivo e a Red Bull estivesse já numa fase de evolução. Acho que este ano tem de ser analisado por vários vetores e não apenas pelo domínio do Max Verstappen. Há, no entanto, para mim essa questão. O Max dominou, os outros não fizeram um trabalho tão competente como nós estaríamos à espera que fizessem, sendo a exceção a McLaren, pela evolução demonstrada no início na parte final do ano, ainda que tivesse começado de facto na Áustria, mas sobretudo a partir da pausa de verão, e também o trabalho que a Aston Martin fez no início da temporada. A Aston Martin, lá está, com uma suspensão de conceito diferente, chegou lá. Só que depois não foi capaz de a desenvolver. Sim, tomou algumas decisões. Era um ano sempre complicado, mudança de instalações, etc. Sim. Tomou algumas decisões que não foram As mais corretas. já se Não percebeu. foram as mais corretas. Inclusive o retrocesso mostra isso mesmo, o retrocesso é algumas decisões. Vamos pensar ao conceito antigo, não é? Como te falava. Sim. Mostra que as ideias de evolução não foram excelentes, mas de toda a maneira acabou por recuperar uma parte do caminho que tinha deixado para trás. O início é que me parece interessante e se quisermos aquela expressão do benchmark, de criar exemplo, referência para outras equipas, para rivais, para adversários, é possível começar a época a este nível, depois acabá-la no mesmo nível. Mesmo a McLaren é o exemplo oposto, começa terrivelmente e acaba bastante melhor. Mas repara, a Aston Martin tem outra questão, que é, a Aston Martin vinha de uma época má, se calhar, talvez tal como a McLaren, e tocou a parte final da temporada, ainda que a McLaren estivesse na batalha, pelo menos pelo quarto lugar do campeonato, acabou por ser a Alpine a ficar no quarto lugar, mas talvez tenha hipotecado parte da temporada do ano passado para se preparar melhor para a temporada deste ano. Aprendeu com os erros. O AMR 22 era um mau carro porque foi talvez o pior a lidar com aquilo que o efeito Sol trouxe à ribalta uma vez mais. Não trouxe outro, trouxe à ribalta uma vez mais. O saltitar do carro, os fenómenos de porpoising, bottoming, que são comuns em todos os carros de competição que têm efeito Sol. Não apenas nos monolugares, nos protótipos acontece e sempre aconteceu. É preciso domar esses efeitos. E a Aston Martin foi a equipa que, ao longo de 2022, começou pior e teve mais dificuldade em domar esses efeitos. E, se calhar, hipotecou a temporada de 2022 na sua parte final para ter esses fenómenos domados e teve. Chegou ao Bahrein e aquele carro, guiado por Fernando Alonso e por um Lance Stroll com dificuldades físicas, não é? Com 2 pulsos reconstruídos e um dedo virado ao contrário no pé, conseguiu também um bom resultado. E ficámos com a ideia que era possível ao Aston Martin, durante muitas provas, seguir aquele caminho de competitividade. O que é que Fernando Alonso teve de importância no meio disto tudo? Acho que teve muita importância. Para mim, é um dos grandes destaques desta temporada. E continuar com vontade de fazer isso, não é? Que é... Mais, não ter baixado os braços quando as coisas deram para o torto. A responsabilidade dentro da equipa, nunca saberemos de quem será, se foi dos pilotos que quiseram seguir um caminho, se foi dos engenheiros que quiseram seguir outro. Não é importante. Acho que é importante internamente perceber onde é que esteve o erro no desenvolvimento. Não é importante para erradicarem, não repetirem. Para erradicar, exatamente, e não se repetir. Acho que nesse aspecto a temporada da Aston Martin foi de muitos ensinamentos para dentro e para fora. Sobretudo porque vai demonstrar aquilo que tu disseste, Pedro. Era possível, pensando num projeto de A a Z bem pensado, ter um carro competitivo logo a abrir a temporada. E sabes que é isso que eu acho que a Mercedes e a Ferrari e a McLaren e a Aston Martin vão tentar fazer no início da temporada de 2024. Começar bem e começar de imediato a pressionar a Red Bull. O problema que a Red Bull tem é um degrau de avanço. O projeto da Red Bull começou bem logo do ponto zero. Faltava a questão da fiabilidade, que os afetou a nível da unidade motriz no início da temporada passada, mas este ano os carros rodaram quase sem problemas ao longo dos grandes prémios. E mesmo durante os treinos, nós ouvimos muitas queixas de pilotos, e sobretudo do Max Verstappen, mas eram questões que tinham mais a ver com afinação e gosto pessoal e
utilização do RB19 do que propriamente fiabilidade pura e dura. Fiabilidade pura e dura do Red Bull esteve quase nos 100%. É incrível. Já viste também a dimensão do desafio que a Ferrari tem pela frente. Eu li há dias que o Vasseur, tentando ou não passar uma mensagem quer para dentro, quer para fora, do género, calma, isto é um grande desafio que temos pela frente, vai agora entrar muita gente nova que esteve na sua... Exato, o Luís pronto, é licença para jardinagem, que na verdade é uma metáfora, e que agora vai entrar, vai trazer ideias novas, vai demorar algum tempo a implementar, como é compreensível. Parece-te uma boa decisão começar a incitar as renovações com os pilotos e a ver aquilo que eu entendo como eventualmente um desfazamento na assinatura do contrato entre a Ferrari e a Estoril, se não tem a mesma duração. Eu tenho alguma dificuldade em acreditar que nesta altura a questão contrato dos pilotos seja fundamental para a Ferrari. Verdade que o mercado está muito em aberto no final de 2024, ao contrário do que aconteceu este ano, onde não havia assim tantos pilotos com um contrato a terminar nesta temporada e para o fim ficou só o do Logan Sargent, porque a situação ficou mais ou menos definida até 2 provas do final do ano. Para 2024, no final de 2024, há de facto muitos pilotos que têm na próxima temporada o seu último ano de ligação às equipas atuais. Mas tu vais dizer, está bem, mas isso se calhar vai obrigar a Ferrari a começar a trabalhar já. Eu acho que a Ferrari só será obrigada a trabalhar já se sentir que alguns dos seus pilotos querem ir para o outro lado. Foi. Ou se sentir que não quer que um ou 2 destes pilotos continuem para lá de 2024. E nesta altura penso que não é uma prioridade para a Ferrari se preocupar com os pilotos. Acho que devem dirigir todos os esforços mais para a equipa e para a estrutura do que propriamente para os pilotos. Até para terem nos pilotos aliados para que este projeto, para o início de 2024, dê certo. E precisam ter pilotos concentrados, focados, sem preocupações de eu se calhar vou ter 3 anos de contrato, ele se calhar só vai ter 2, e se calhar eu vou tomar aqui uma posição de preponderância relativamente um ao outro, e aqui não falamos do Leclerc ou Sainz, eu sou o primeiro piloto. Não, acho que nesta altura a Ferrari poderá dizer aos pilotos, nós temos contrato até ao final de 2024, temos 12 meses para discutir o contrato, queremos que vocês continuem no futuro e vamos tratar disso a meio do ano. E só depois de ter confirmado que o projeto do próximo carro é um projeto de valência positiva, é que se devem preocupar com os contratos de pilotos. O resto parece mais conversa para encher páginas de jornais e tal, do que propriamente algo de verdadeiro. O que é típico. É típico. Podemos usar eventualmente também o exemplo. Outra vez, a McLaren tem servido de mais que um bom exemplo nos últimos tempos. Pegamos no exemplo do Lando Norris, a quem se perguntou mais de uma vez no início da época: se isto continuar a correr mal, queres ir fazer outra coisa na vida? Pretendes ir para outra equipa? O próprio Zac Brown disse à Sport TV, a entrevista do Luís Vasconcelos, e disse: calma, a nossa responsabilidade é mostrar-lhe que temos maneira de fazer um carro com que ele se sinta à vontade e se sinta capaz de ganhar. E no final da época deixou-se sequer de ser questão, que até na altura se falou que a Red Bull estaria interessada. O Helmut Marko disse: se ele não tivesse contrato até 2025, eu até pensava nisso. Deixou de ser questão o Lando Norris querer eventualmente mudar de equipa. Que ele eventualmente nesta altura sente que não podia estar noutro sítio melhor. E o facto do pelotão não mudar do final da época para o início da seguinte é sinal que todos parecem estar bem antes, parecem estar nos lugares certos. Eu acho que a grande maioria dos pilotos parece satisfeita com o lugar onde está. Claro que toda a gente queria ter o carro dominador, isso é normal, acontece sempre. Mas a Red Bull está em contrato com 2 pilotos, tem o campeão do mundo, que não me parece que esteja com grande vontade de mudar, nem sequer fazer como o outro campeão do mundo, o de Rally, e dizer agora só faço metade. Sim, na Fórmula 1 isso não é praticável, mas podíamos dizer, o Max Verstappen continua a falar, todas as semanas fala, quer ir fazer as 24 horas do meio, e pode, até não é conquista. Se quiser fazer e se a Red Bull deixar, pode ir fazer. Mas de facto tem um piloto concentrado naquilo que é um objetivo, voltar a ser campeão do mundo. Tem um segundo piloto, ou um piloto 2, que
partida quer resolver sobretudo os seus problemas de pressão, a pressão em si próprio. E se o conseguir, poderá fazer aquilo que a Red Bull deseja dele, que é terminar o campeonato em segundo lugar, que este ano conseguiu mesmo com esses problemas de pressão. Portanto, a Red Bull está servida. E a partir daí podemos dizer que os pilotos estão todos mais ou menos bem encaixados. Eu acho que nós ao longo da temporada, e se calhar sobretudo no final da temporada, fomos se calhar injustos para com o Lando Norris. Falou-se demasiado do Oscar Piastri, e merecidamente. O Oscar Piastri faz uma temporada incrível para um estreante. Que começa terrivelmente. Terrivelmente. Não estaríamos a falar nisso se tivesse continuado. Exatamente. Mas o Lando Norris chega à Áustria, onde tem pela primeira vez a versão B do MCL 60 e tem 12 pontos marcados. É. E a partir daí consegue 7 pódios, mais de qualquer outro piloto nesse espaço de tempo, exceção feita, obviamente, ao Max Verstappen. Pressiona várias vezes o Max, leva a McLaren muitas vezes ao colo. Verdade que o Piastri ganha uma corrida de sprint e o Lando não ganhou nenhuma, mas em corrida foi normalmente melhor do que o Oscar Piastri, sobretudo nos grandes prémios. E mesmo, até por isso, pela extraordinária época que faz um estreante com o Oscar Piastri, acho que de facto o Lando Norris mostrou, até se calhar mais do que nos anos anteriores, que é um valor seguro, seguríssimo da Fórmula 1 e que pode ser um piloto a ter em conta pela Red Bull, pela Mercedes, pela Ferrari ou pela McLaren, se a McLaren continuar nesta subida de forma que demonstrou este ano e se estiver em condições de voltar a ser a McLaren ganhadora, campeã, a lutar por vitórias a cada grande prémio que foi durante 4 décadas, dos anos 80, até podemos ir mais atrás nos anos 70, não com esta direção, vamos chamar assim, mas com outras direções. Portanto, digamos que o Lando Norris é um dos os sapatos quentes da Fórmula 1 atual. E acho que não lhe demos, digamos que, o destaque necessário ao longo do ano. Portanto, acho que falar de pilotos nesta altura parece-me cedo demais. A partir do próximo ano, a partir do início do campeonato, e se calhar depois de vermos onde cada uma das equipas está em termos de competitividade, aí sim acho que a conversa dos pilotos e a dança das cadeiras em 2024 vai ser muito ativa. E basta que uma das peças principais mude para que o encaixe do puzzle seja completamente diferente. E aí sim poderemos ter pilotos que hoje se sentem bem numa equipa, exemplo concreto, Hamilton, Russell, se a Mercedes não for por um caminho certo, a dizer, se calhar vou ver ali ao lado. Lando Norris, na McLaren, até porque não os homens da Ferrari, tanto o Charles Leclerc como o Carlos Sainz, até tendo em conta aquilo que é a chegada da Audi, a confirmar-se a chegada da Audi em 2026, a Audi é um power play, não vem para brincar. E não vem para jogar no tabuleiro de baixo, vem para jogar no tabuleiro de cima. Também me leva à minha dúvida, pergunta, se quisermos. Já agora vamos entrar no empedrado, que é uma tradição bestial das urbanizações, das zonas urbanas portuguesas. É a gravilha dos circuitos. E é espetacular. Mas tem este efeito, vai-nos pôr a voz a tremer agora durante 1 metro, mas já vai passar, é só um bocadinho, já está no fim, já está. A minha pergunta é, alguém do segundo pelotão, digamos assim, vai ter que seguir o seu jogo, vai ter que melhorar bastante. Alpine parece uma equipa inexperiente nisto, mas não é nos múltiplos nomes que já teve e na responsabilidade que já teve até de ligação, mesmo partido ao meio, Viri, Enstone, a responsabilidade que tem na Fórmula 1 e não pode contentar-se a ficar ali naquela terra, não é uma terra de ninguém, mas é claro. A Alpine é, talvez, apesar de podemos pensar que Ferrari e Mercedes, ao não serem campeões do mundo, não terem sido capazes de, pelo menos, lutar pelo título de campeão do mundo, sejam derrotadas. A Alpine é a grande derrotada desta temporada. O 4º lugar do ano passado transformou-se num 6º lugar sem significado. O grande problema da Alpine este ano foi que, apesar dos 2 pilotos terem acabado uma corrida no pódio, e os 2 com 3º lugares, foi uma temporada sem significado. A Alpine não esteve nesta temporada de 2023 na Fórmula 1. Foi ausente. Digamos que marcou pela ausência. Melhorava, mas não estava por isso. Foi notícia pelas piores razões. Mais uma vez foi notícia porque houve conflitos internos, houve lugar a substituições, a saídas, a entradas, um novo chefe, um antigo chefe. E essa é a parte que a Alpine tem verdadeiramente de melhorar para o próximo ano. Para além de um conceito também ele melhor,
Acho que é a equipa que tem de dar o maior passo porque tem mais responsabilidades. Nós podemos ir a Haas, andou para trás este ano, andou. Até começou bem o campeonato, pontuou em muitas corridas no início do ano, mas depois o resto foi uma desgraça verdadeiramente franciscana. Mas não tem a responsabilidade que a Alpine tem. A Alpine pertence a um grupo construtor de automóveis dos mais importantes do mundo e não acredito que o grupo Renault-Nissan goste de ver a Alpine na posição onde está e se calhar um dia diz não queremos mais assim, vamos fazer diferente, se calhar ficamos só como fornecedores de motores e deixamos de ter equipa. Porque aquilo que a Alpine fez este ano foi mau. Foi mau, não há outra definição a dar. Bom, olha, obrigado e obrigado a vocês por terem participado disto connosco, porque vocês talvez não saibam, mas isto basicamente são as nossas viagens de carro. Exatamente, São quase sempre- todos são os sempre dias. a A conversa é esta. Sim. A conversa é esta. E, portanto, eu só, neste momento, uma vez que estou a preparar para fechar a nossa viagem, e gostava muito de ter capacidade de eliminação sobre o que vai acontecer na próxima época de Fórmula 1, mas neste momento apetece-me perguntar para onde é que vamos a seguir? Para onde é que vamos a seguir? Se calhar para mais um ano de domínio da Red Bull e do Max Verstappen. Olha, aqui o Veiga a fazer sinal que é parar. Olha, para aí, que ele precisa de qualquer coisa. Sérgio, Então pá, então, ficaste empanado. iam pá, Olha, vocês andam. andávamos aqui a fazer uma história, se calhar queres ir até 2024. Ah, bora, vamos lá para 2024. Então vai, é assim. Vá, vamos já até- falta muito para a época nova. É verdade, falta para aí 3 meses. Então até lá.